Olá! Usar a tecnologia como ferramenta na educação é mais que um desafio, é quase uma necessidade do mundo atual. Aqui em Alagoas, um projeto desenvolvido na UFAL criou um aplicativo capaz de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. É o Tuxê. E quem vai falar sobre como funciona esta ferramenta é Leandro Dias da Silva, doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande e coordenador do COMP, o Laboratório de Computação Pervasiva da UFAL. Professor, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bom? Professor, o que é esse programa, o que é esse aplicativo chamado Tuxê? Tuxê. O Tuxê a gente chama de um editor hipermídia colaborativo, né? Então, o que é isso? É uma ferramenta que permite você editar um documento com todas as mídias disponíveis num dispositivo móvel como um celular, por exemplo. Então, você pode capturar imagens, pode capturar vídeo, áudio, você pode fazer anotações. Essas anotações elas podem ser tanto manuscrita como digitada num teclado. E outro diferencial também é que você pode associar essas mídias, né? Então você pode, por exemplo, tirar uma foto, fazer um comentário e associar esse comentário a essa foto específica. E tudo isso fica armazenado num único arquivo Tuxê, que pode ser utilizado em outros dispositivos e inclusive no desktop também. E como utilizar o Tuxê na educação básica? O uso do Tuxê na educação, ele não é para substituir o professor nem a sala de aula, né? Na verdade, ele é para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, como é que isso funciona? O aluno pode ir à sala de aula e, por exemplo, em aulas de matemática, que tem gráficos complexos, que o aluno pode perder tempo copiando e não prestar atenção na explicação do professor. Então, ele pode tirar, por exemplo, foto do gráfico e fazer algum comentário breve sobre aquele gráfico e prestar mais atenção à aula. Depois ele pode chegar em casa, recuperar esse material e estudar com mais calma. Pode gravar o áudio também, por exemplo. Que acontece um pouco já hoje, né? Na sala de aula as pessoas já usam esses dispositivos, Isso. até tirando a concentração da própria aula, não é? Exato. Exato. E outra vantagem também é que pode ser usado de forma colaborativa, né? Então, enquanto um pode estar gravando áudio, outro aluno pode estar tirando foto, outro pode estar fazendo notas e assim por diante. Então, não precisa cada aluno ter que estar gravando, prestando atenção, anotando tudo o que está acontecendo na aula, né? Depois, esses arquivos eles podem ser compartilhados num servidor Tuxê e pode ser recuperado por toda a turma. E virtualmente, inclusive, pode ser recuperado e colaborado com turmas de outras universidades, de outros estados, que assistem aulas de uma mesma disciplina, de um mesmo assunto, por exemplo. Pode ser colocado online, inclusive, não é? Pode ser colocado online, né? Tem o servidor Tuxê, as pessoas podem entrar nesse servidor e participar de salas de aula virtual, né? Então, alunos que pagam a mesma disciplina, por exemplo, em outras universidades, podem estar dentro dessa mesma sala de aula virtual do servidor Tuxê. Então, o dispositivo móvel, na verdade, ele serve para capturar, né, essas várias mídias, né, de forma unificada no arquivo. Inclusive, vários alunos podem colaborar para formar uma mídia única dessa e disponibilizar no servidor para que outras pessoas possam utilizar. Dispositivos móveis, quais que poderiam ser utilizados? O que a gente chama de smartphone, né? Vários fabricantes hoje em dia estão no mercado, inclusive brasileiro já. A tecnologia é cada vez mais acessível também, Está ficando cada vez mais barato. Hoje em dia, por menos de R$500, você já compra celulares com câmera muito boa, com touchscreen, né, com vários recursos de áudio, vídeo, multimídia de forma geral, né? Os tablets também poderiam ser usados? Os iPads, tablets por também, exemplo? exatamente. Os tablets eles estão interessantes por vários outros motivos diferentes dos celulares. Por exemplo, eles têm a tela maior, né? Então, para leitura, para escrita manual, para captura de imagens, né, eles são mais confortáveis para o usuário, vamos dizer assim. Então, o tablet ele se torna uma ferramenta ideal, vamos dizer assim, para o uso do Tuxê. Perfeito, mas tem ainda uma questão do custo, né? Porque o tablet está muito mais caro do que um celular comum, não é? Isso, o tablet ainda é muito caro, mas tem algumas iniciativas do governo, por exemplo, de redução de impostos, de zerar IPI para tablets para ser desenvolvido, ser fabricado aqui no Brasil, né? E a tendência é que ainda esse ano e a partir de 2012 caia significantemente o preço dos tablets no Brasil. Agora, para qual nível de educação o Tuxê pode ser usado? Educação básica,
ensino infantil, universitário? Qual seria a aplicabilidade maior? Olha, a princípio, o Touché pode ser utilizado por qualquer pessoa que saiba usar um celular, né? Então, hoje em dia, as crianças já crescem praticamente com o celular na mão, né? Exato, 6 anos, 7 anos, 5 anos, já estão mexendo em aparelho celular. Então, eles já podem utilizar, né? Inclusive, você pode fazer desenhos, né? Uma das ferramentas do Touché é a ferramenta de desenho à mão livre, né? Então, você pode abrir um espaço e fazer desenhos à mão livre, que pode ser utilizado por crianças, né? Então, a abrangência é bem grande do Touché, pode ser utilizada desde de crianças até ensino universitário. Nós temos feito estudos de caso na UFAL porque é o nosso foco de atuação. Mas então, foi feito algum teste já desse sistema? Foi feito um estudo de caso com uma turma na UFAL, com 5 usuários que acompanharam durante um tempo a disciplina de álgebra, utilizando o Touché em sala de aula, e após a utilização de um período de cerca de um mês, eles preencheram um formulário de avaliação não só da ferramenta, mas da experiência, né? Então, alguns problemas foram apontados, que a gente está corrigindo já nas próximas versões, mas foi muito interessante de ter esse retorno do usuário em sala de aula. Quando a gente fala em TI aplicada à educação, muita gente lembra daquela plataforma Moodle, não é? Isso. Moodle. Existe alguma analogia entre os sistemas? Eles são parecidos? O servidor Touché se assemelha em alguns pontos ao Moodle, mas o Touché em si, rodando no celular, no dispositivo móvel, não, né? Mas a ideia do servidor Touché é justamente permitir as salas de aula virtuais focadas no Touché e nos arquivos Touché, que se assemelha um pouco à ideia do Moodle. Que é uma precariedade, né, que os cursos de pedagogia precisam aprender a lidar melhor, né, professor? Trabalhar com a TI em sala de aula, né? Acho que se fala muito pouco sobre isso ainda, né? Discute-se muito pouco isso ainda. Isso. Esse é um ponto interessante que eu gosto de ressaltar, que se você for pensar, a sala de aula é a mesma há séculos, né? Então é sempre... Mesmo que as tecnologias tenham sido incorporadas ao cotidiano, não é? Então, mesmo em pleno século XXI, a sala de aula continua sendo a mesma coisa que séculos atrás. São as 4 paredes, né? O professor na frente, o quadro, o que mudou que hoje em dia... Não é mais giz, é lápis, é se pincel usa atômico. muito ainda o giz, né? Principalmente os professores da área de matemática e de física, mas já se usa o pincel para quadro branco, né? Precisamos evoluir mais. Mas a ideia é a mesma, né? O quadro, o professor, as paredes, as cadeiras, os alunos assistindo a aula do professor. Sobre essa evolução, vamos falar no próximo quadro. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais do professor Leandro, falando sobre TI aplicada à educação. Conhecer volta já, não saia daí.